parafuso? Já. Quanto você apertou o bicho lá? Ah, professor, deu um aperto bom, né? Apertou até sair sangue, né? Até espanar. Até espanar o bichinho, é isso? Pessoal, de verdade, né? Existe uma medida de força para você apertar um parafuso, né? Que tem relação com o parafuso, tá certo? Então, um problema bastante comum, né? O cidadão vai trocar o pneu do carro, né? Quanto que ele tem que dar de aperto ali para aquele troço não cair depois, né? Já pensou? Traje, né? Matando aula de sexta-feira, descendo para Santos, né? Começa, né? Tem que suar bastante, depois ainda pisar em cima da chave e fazer... A certeza é como em cima da chave. Então, olha que barato isso aí. Quando eu trabalhava numa oficina mecânica, Pode. né? Aí o cara falava lá, você tem que apertar esse negócio direito, né? E, cara, uma vez eu apertei eu usava aquelas chaves em cruz, né? De igual de borracharia. Eu era um molequinho, cara, eu apertei tanto gosto, né? Que quebrei o parafuso, né? Então, assim, nem menos nem mais, né? Quebra, Mas quebra mesmo. Se você tiver uma chave boa, quebra. É que ali vai o que manda o braço do cara ou a alavanca, né? O comprimento do braço, né? Bom, o fato é que você precisa aplicar um torque definido. Pessoal, a unidade de medida de torque, aliás, o que é a ideia do torque, né? O torque, por exemplo, quando você gira essa maçaneta aqui, né? O que você faz é aplicar força nessa alavanca aqui, né? Nessa alavanca aqui, para causar um movimento de giro, não é isso? Então o que você faz é aplicar uma força, né? No sentido de fazer girar algo, tudo bem? Então, um torque, né? Um torque é a força aplicada no sentido de giro, né? De um objeto, de alguma coisa, de algum ponto. Qual que é a unidade de medida do torque? No sistema internacional, Newton vezes metro. Newton vezes metro? Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tivesse ali na roda, né? Na roda do... Só que o do Opala não dá, aí precisa de um carro. Pode ser a roda de um caminhão? Parafuso lá, você vai soltar o parafuso da roda de um caminhão, né? Tá aqui o dito cujo. Aí você vem com uma chave de boca, não é isso? Conecta o cabo de força, né? E aí você, né, puxa para, né, fazer aplicar um torque maior, você coloca um prolongador, uma alavanca, né? Então imagina que essa alavanca aqui tivesse 1 metro de comprimento. Se você aplicar aqui, ó, a força de 1 newton, né? Se você aplicar na ponta da alavanca de 1 metro a força de 1 newton, o torque que você está dando aqui, né? O torque vai ser de 1 newton vezes metro. Tudo bem? Então a unidade de medida do torque no sistema internacional é o newton vezes metro. Não é newton por metro, não é newton dividido por metro. É newton vezes metro. Tudo bem? É claro que eu poderia aplicar o mesmo torque aumentando ou diminuindo o comprimento dessa alavanca aqui, você concorda? Só que, perceba, se eu diminuísse isso daqui pela metade, para dar o mesmo torque, eu tinha que dobrar a força. Tá certo isso ou não? Da mesma forma que se eu aumentasse em 2 aqui, né, o comprimento da alavanca, né, se eu ao invés de 1 metro tivesse 2 metros, eu ia precisar fazer menos força, né? Eu ia aplicar uma força menor e ia produzir o mesmo torque. Tudo bem? À medida que você vai diminuindo isso daqui, ó, você tem que ir aumentando a força. Por exemplo, se não fosse esse tipo de maçaneta, né, que tem uma alavanquinha, né? Se fosse aquela que é só o eixinho para você pegar e girar, aquela ali é mais difícil, né? Você precisa colocar mais força, né? Se tiver uma alavanca, você facilita, né, o seu esforço, né? Tudo bem? Pessoal, uma das características importantes, né? Estamos falando de muita coisa sobre motores, falando ainda sobre o motor de indução, uma característica muito importante do motor de indução e qualquer outro motor é o conjugado. O conjugado o que é? É o torque do motor, né? Por quê? Perceba, ele tem um parâmetro lá que é a potência nominal do motor, a potência, né, que vai ser dada lá em watts, em cavalo ou em HP, né? Mas ele tem também o torque, tá? E olha que legal, né? Uma curva uma das curvas que caracteriza o motor é justamente a curva, né, que você faz analisando o conjugado, né, o torque, né, que o motor vai gerar
pelo escorregamento. Tem outras curvas também. Tem o conjugado pela rotação, tem outras curvas também, tá? Essa daqui é uma delas. Bom, o que eu tenho aqui então? Então, nesse eixo aqui, ó, eu tenho valores do conjugado, certo? Do torque, né? Então, isso daqui parte do zero, né? E vai até um valor mais alto, tá? Já aqui, ó, pessoal, é o eixo do escorregamento. Eu não vou colocar valores aqui ainda, tá? Mas vamos entender como será que deve ser esse valor aí. Bom, eu tenho um conjugado por um certo valor aqui, ó, por um certo valor de escorregamento, em que o rotor está bloqueado, o rotor está parado. Que momento é esse? Inércia. É o momento da partida, certo? Né? Então o motor ele está parado, né? Nessas condições, se você energiza ele, o campo girante, ou seja, a velocidade síncrona já está lá e ela só depende do número de polos e da frequência da alimentação da rede. Já está na velocidade nominal, o NS, né? Agora, o NR, que é a velocidade do eixo do motor, é zero. Então ele está parado. Nessa situação, como que é o escorregamento? O escorregamento não é a diferença entre a velocidade síncrona e assíncrona? Sim. Bom, se o motor está parado, a velocidade assíncrona é zero. Se a velocidade do rotor é zero, quanto que é esse escorregamento? É muito ou é pouco? É pouco. Oi? O escorregamento, no momento da partida do motor, o escorregamento é alto ou é baixo? Eu acho que é alto, professor. Para ele começar a pegar a velocidade e tal. Se eu me lembrar da fórmula do escorregamento, eu acho que me ajuda a pensar. Ó, o escorregamento não era o NS, fala aí. Menos NR. Vezes 100. Vezes 100 para ficar em porcentagem, né? Mas eu poderia deixar na forma decimal, beleza? Vezes 100. Sobre NS. Sobre NS, não é isso? Isso. Porque é em relação a ele, né? Dá uma olhada aqui, ó. O NS, como os senhores já concordaram, como é que eu calculo? Ele depende do quê? A velocidade síncrona. A frequência. Depende da frequência. E mais? O número de polos. Aqui o P é o número de polos. E tem um coeficiente aqui, né? 120 vezes isso. Então, olha lá. O NS, que é a velocidade síncrona, né, do campo girante, ela só depende da frequência e do número de polos. Tá? Se eu voltar aqui, ó, na minha fórmula do escorregamento, o NS, ele já está constante lá. Né? Se eu já tenho lá o número de polos do motor, não vai mudar, tá certo? Isso depende da construção, de como foi enrolado esse motor, não muda. Né? A frequência é a frequência da rede, já que o motor é AC, não é isso? O motor de indução tem que ser AC. Né? Então, eu já tenho uma velocidade síncrona constante ali. E tem um valor que é definido por essa forma. Se o NR, que é a velocidade assíncrona, ou seja, a velocidade no eixo do motor é zero, olha quanto que vai dar isso aqui. Alguma coisa menos zero vai dar alguma coisa. Alguma coisa dividido por alguma coisa dá 1, não é isso? 10 dividido por 10 dá 1, 1000 dividido por 1000 dá 1. Né? Então NS dividido por NS vai dar 1. 1 vezes 100 é 100% de escorregamento. Tá? Então aqui, ó, nesse momento aqui, ó, o escorregamento é máximo. Tá? Vou escrever na forma percentual, mas poderia ser na forma decimal. Então aqui, o escorregamento é 100%. Quando você parte o motor, né? O escorregamento é total, ele sai, é igual os Flintstones, né? Quando começa a andar, né? Só fica os pezinhos lá, né? Não sai do lugar, né? Depois que vai pegando velocidade, né? Naquele momento inicial, eles estão patinando, ele está escorregando. Tudo bem? Pessoal, então daqui para lá, esse escorregamento ele vai diminuir, já que aqui é 100%, tá certo? Se aqui é 100% de escorregamento, daqui para lá
conforme o eixo do meu motor vai ganhando velocidade, vai acelerando, ele vai diminuindo o escorregamento, tá certo? Então esse valor diminui daqui para lá. Bom, eu pontuei algumas coisas dessa curva, né? Perceba que não é um comportamento linear. Não é igual quando você faz lá, você deve ter feito um experimento com resistores, né? Para provar lá, testar não, para verificar, né, a primeira lei de Ohm lá. Você deve ter feito lá um valor de resistor, aumenta a tensão e mede a corrente, né? Vai fazendo a tabelinha, né? Aí você vai vendo que aumenta um, aumenta outro, aumenta um, você faz um gráfico, isso daí fica uma reta, né? Aqui, lá é linear o comportamento, né, daquele componente. No motor não. Veja só, né? Como é um pouco mais complicado, né? Conjugada de partida ou com o rotor bloqueado é o valor mínimo de torque que o motor desenvolverá em condição de repouso, né? Isso considerando sempre, né, para essa análise aqui, a tensão de alimentação dele constante e a frequência constante dos valores nominais, tá? Tem que manter isso daí, né? Estou considerando que isso daí não varia. Próximo ponto aqui, ó, o conjugado mínimo, né? Perceba que sair de 100% de escorregamento já estou diminuindo, ou seja, o meu rotor ele está acelerando daqui para cá, tá? Então o conjugado mínimo é o menor valor de torque que o motor desenvolverá durante o período entre a partida até ele chegar na rotação que o torque máximo acontece. Então daqui até aqui ele vai ter um vale, né? Ele vai ter um período em que você chega no torque mínimo, tá? No conjugado mínimo. O conjugado máximo, né? O motor ainda está acelerando. Olha que interessante isso. O motor ainda está acelerando e ele vai chegar aqui, né? Num valor máximo. Ele passa por um valor máximo, continua acelerando. Por quê? Se ele sai do zero, ele vai chegar até onde? Até a velocidade nominal, não é isso? No nosso experimento aqui, de quanto que era desse motorzinho aqui? 1710, né? Tudo bem? Então o motor ele sai do zero, até ele chegar lá na rotação nominal, ele passa, né? Ele passa por momentos em que o torque, né? Em que o conjugado é diferente. O conjugado nominal, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o torque necessário para produzir a potência nominal na rotação nominal, né? Que no nosso caso ali, né? No nosso caso, esse torque nominal aqui estaria associado, né? À rotação nominal que era de 1710 e segundo eu me lembro, e se eu não estou enganado, essa velocidade, nessa velocidade aí, ele dava um escorregamento de 5%, era isso? Você tinha feito, né? Alguém tinha feito. O escorregamento era 5%? 5,2%. 5,2%? Então, né? O torque nominal ele se dá no escorregamento, né? Em que você tem a rotação nominal. Para esse motor aqui era perto aí de 5%. Tudo bem? O torque é a força? Então, torque é força, né? Uma força aplicada a um giro. O torque é a ideia de, né? Esse movimento aqui de giro, né? Em que você tem um braço, aplica a força aqui, isso daqui causa um giro de alguma coisa. Esse esforço aqui é o torque. É uma força de giro. Porque se você for, né, como eu havia dito, né, se você for diminuindo essa alavanca aqui, diminuindo, né, fazendo ela num comprimento mínimo, o que você teria, né? Você teria uma força aplicada aqui nesse eixo aqui, o fazendo girar. É uma força que causa giro, né, a torção. É a força que o eixo do motor vai produzir. Força energética aqui. Como que é calculado isso? Não, o que dá essa força para gerar essa frequência, a energia? Quando você liga o motor? O torque que é gerado aqui, ele é resultante da interação
dos campos magnéticos dentro do motor, né? Então, o campo, né? A interação entre campos resulta em força, não é isso? Para tudo que é campo, né? Campo elétrico, campo magnético, né? Campo gravitacional, né? Tudo no nosso caso aqui, né? A força-peso, né? A força-peso ela é causada pelo campo gravitacional. Bom, cálculo do dito cujo, né? O C tem uma fórmula que é o conjugado, unidade de medida Newton vezes metro, vai ser P. Quem é P? P é a potência do motor em CVs. O que é CV? Cavalo-vapor. Tá? Tem outras unidades de medida de potência? Sim. Tem o HP, que é o horsepower, e tem watts, que a gente usa bastante aqui, né? Que também é unidade de medida de potência. Tá? Existe, claro, uma relação entre elas. Vezes uma constante 7022 dividido por NR. Quem era NR mesmo? É a velocidade do eixo do motor. Tudo bem? Maravilha? Posso tirar isso aqui? Senhores, alguma dúvida aqui? Quando você trabalha, alguém aqui já trabalhou em linha de montagem, alguma coisa? Alguém já precisou de uma especificação de aperto para um parafuso? Eu. Sim? Legal. Para quê? Aquele barramento, bazuê, inspeção, né? E qual que é? O motor químico legal. avalia o tipo de material, e para cada material existe um cálculo. E tem um torque específico. Um torque específico. Pessoal, o torquímetro é um instrumento em que, lembra da roda do Opala lá que eu estourei o parafuso? É um instrumento, É uma chave, né? É uma chave, né, em que você, quando você aplica, né, força aqui no cabo dela, ele vai dizer para você o torque que você está aplicando ali, né? Tem basicamente dois tipos. Tem um tipo que ele só te mostra, né, o valor do torque que você está aplicando, mas ele não lhe impede de aplicar o torque maior do que é necessário. Oi? Não limita a força. Exatamente. Você aperta, você vai dando o torque aqui, ele te informa o valor do torque que você está dando, mas ele não toma ação nenhuma. Por exemplo, se eu tivesse aplicando um torque maior do que o especificado lá para o parafuso da roda do Opala, se for o tipo mais simples de torquímetro, ele só informa o torque, mas ele não faz nada. Existem outros torquímetros que é o de estalo, ele dá um estralo, ele faz track, aí você sabe que chegou no torque pré-ajustado, você tem que ajustar antes. E tem alguns outros tipos em que ele tem uma embreagem, ele não te permite aplicar um torque maior do que aquele necessário. Ele te limita o torque. Isso tem muito, tem para todo lado, pessoal, e para parafuso que tudo é ter tamanho, tá? Quando você vai em linha de montagem, que nem lá na empresa lá onde eu trabalho, eles fabricavam notebook, né? Não fabricam mais. Lá então, você viu o pessoal da linha de montagem com aquelas parafusadeirazinha? E você tinha ali o ajuste do torque que você tinha que dar nos parafusos, né? Inclusive aquilo ali parava em um certo momento, passava alguém dentro, estava bem calibrado, por quê? Se você aplica o torque errado, né? Ou estoura ou fica solto depois. O notebook é chato, né? Porque tudo que é equipamento, dispositivo móvel, né? Ele vai com vibração, ele vai soltando. Se não der o torque legal, ele vai soltando. E tem muitas partes plásticas. Se você apertar um pouquinho mais, se deixar pela mão na cara, aí espana, né? Então, a conexão do ar-condicionado também tem um manual vem para você estar usando o torquímetro por causa do vazamento. se você for lá e falar com os caras da mecânica vão te falar o seguinte: todo parafuso tem um torque específico acertado, né? E teoricamente você tem que usar o torquímetro para tudo. Na prática, o que acontece? Eu lá na oficina, era um barato isso, né? O cara falava assim: não, aperta isso, ó, vê aqui, ó. Ele apertava e depois ia lá para mim ver o quanto de aperto que ele deu. Eu acabei desenvolvendo a habilidade porque lá naquele momento lá não tinha o torquímetro, né? Então na prática, você vai ver que tem um monte de borracheiro aí que não usa, um monte de gente que não usa, e o mundo continua, né? Para aplicações críticas, né? Aí você não vai agir, né? Você tem que seguir a norma, tem que seguir a especificação. Qual é o risco lá? De repente lá, sei lá onde que vai essa conexão, mas Fazer o vazamento
perto do fluido, se estiver a mão apertada. Se você apertar demais, danifica a peça, né? É que é de latão. E tem torques, pessoal, que são críticos mesmo, né? Quando você está fazendo lá a montagem do motor, tem 2 parafusos lá na biela lá do motor que é crítico. O aperto ali. Quando você vai apertar o cabeçote do motor, além da sequência de aperto, também tem um torque específico. E em fases, você tem que passar dando um torque, depois você vem passando dando outro torque, numa sequência correta. Né? Então, dependendo da aplicação ao torque, o torque, né, de aperto do parafuso, ele é realmente crítico. Falamos aqui então do torque, que é o que? Gerado pelo motor, tá certo? Tudo bem?